Bem-vindos ao nosso canal. O dia a dia de uma enfermeira pode ser fantástico, e também assustador. Um garotinho começa a ter um comportamento estranho, após a morte repentina de sua mãe. Duas histórias para nos deixar com os nervos à flor da pele. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Não se esqueça também de deixar seus comentários e compartilhar essas histórias com seus amigos. Pegue sua pipoca caramelizada e seu chá de hortelã e venha conosco pelos corredores obscuros destas histórias. O cadáver que ela levava para o necrotério chamou sua atenção pela beleza, o que fez ela querer saber a causa da morte de tão belo moço. Marta fazia seu trabalho diariamente sem reclamar. Pode-se dizer que, apesar do péssimo salário, ela até gostava. Afinal, 10 anos carregando cadáveres da sala de cirurgia para o necrotério, por mais estranho e mórbido que fosse a tarefa, eram 10 anos. Já havia se acostumando de tal forma, que parecia um trabalho comum como qualquer outro. Era só mais um dia de trabalho e somente mais um corpo sendo levado para o necrotério. A única coisa especial neste dia era que Marta nunca havia visto um jovem tão bonito na sua maca. Pensou no que poderia ter acontecido ao rapaz. Tão novo e tão bonito, merecia desfrutar mais a vida. Então, enquanto andava pelo extenso corredor, resolveu pegar o prontuário que seguia junto à maca e ler. Sua dúvida foi pouco esclarecida, pois em letras garrafais estava escrito no prontuário: falência múltipla dos órgãos, por causa desconhecida. Em outras palavras, simplesmente o corpo do rapaz parou de funcionar, como um relógio velho que teve sua máquina gasta pelo tempo. Porém era um jovem. Não fazia sentido algum. Enquanto andava lendo o prontuário, Marta notou que, aparentemente, pouco havia andado pelo corredor e que a porta de aço do necrotério parecia estar à mesma distância de quando iniciou a caminhada. Olhou para trás e notou que a porta da sala de cirurgia já estava distante. Resolveu então aumentar o passo para chegar rápido ao necrotério, não que estivesse com medo, mas precisava retornar rapidamente ao centro cirúrgico. Aumentou o passo e não conseguiu ver a distância diminuir, o que a fez pela primeira vez em 10 anos de trabalho suar frio enquanto andava pelo corredor. O desespero começou a subir pelo seu corpo e resolveu correr até a porta do necrotério. Mas não adiantava, parecia que não saía do lugar por mais que corresse. Olhou novamente para trás e viu ao longe a porta do centro cirúrgico. Seu coração começou a acelerar, enquanto seu corpo suava frio. Sua barriga começou a doer e perdeu o controle do seu corpo, que dava pequenos tremidos de frio. O desespero começou a crescer dentro de si. Marta então gritou com toda a sua força, mas ninguém veio ao seu socorro. Largou a maca e correu na direção do centro cirúrgico. Porém teve o mesmo efeito de antes. Era como se não saísse do lugar. Sem forças, caiu sentada no chão e olhou para cima. Foi quando notou que o teto estava tomado por uma espécie de fumaça negra, mas não uma simples fumaça. Era como se ela tivesse vida. Como se fosse um ninho de aranhas gigantes esfumaçadas tecendo suas teias por todo o teto do corredor. Aquilo era tão absurdo que o grito não conseguiu sair da sua garganta. Marta somente olhava para o teto com a certeza de que havia enlouquecido. Foi quando uma voz forte e masculina interveio em seu momento de fascínio. Garota, não se preocupe, elas estão aqui por minha causa. Marta olhou para a maca e sentada nela estava o jovem e belo rapaz. Ainda pálido e com os olhos salpicados de vermelho misturando-se à sua cor azul. Mesmo depois de morto, Marta ainda achava-o belo.
Estranhamente, ela se sentiu um pouco segura ao ver o rapaz. Por segundos esqueceu as aranhas de fumaça que estavam no teto que vagarosamente desciam pelas paredes, aumentando o que se podia chamar de teia. Por que elas estão atrás de você? Perguntou Marta com a voz embargada pelo desespero. Vieram me levar para um lugar não muito agradável. Inferno? Perguntou Marta. Se quiser assim chamar, pode ser. Inferno. Isso não pode ser verdade, moço. Eu trabalho aqui há 10 anos. Eu nunca vi isso acontecer. É porque aqui. Não é o daqui que você está pensando. Estamos em uma dimensão entre o seu mundo e o mundo deles. Marta, fascinada com o ocorrido, olhava ao seu redor desesperada. Era algo que não conseguiria conceber nem mesmo em seus sonhos mais absurdos. Mas estava ali. Aos poucos, ela viu as aranhas esfumaçadas cobrirem o corpo do rapaz. Fechou os olhos, não conseguia ver o que estava acontecendo. Ouviu seu nome ser chamado mais uma vez. Marta! Marta! Está tudo bem? Abriu os olhos lentamente e olhou ao seu redor. O corpo do rapaz estava na maca e não havia sinal algum das aranhas esfumaçadas. A porta do necrotério estava bem à sua frente e na sua mão segurava o prontuário do rapaz. Porém, uma nova figura estava no corredor. Era um dos médicos que olhava espantado para Marta. Sim, doutor. Me desculpa, eu estava lendo o prontuário. Estou vendo Marta. Mas já faz mais de 1 hora que você saiu do centro cirúrgico para levar o rapaz em óbito e não voltou. Ficamos preocupados. Não é nada. Me distraí lendo. É que o rapaz é tão jovem e bonito e morreu de causas não conhecidas. Estava pensando no que podia ter sido. O médico deu um sorriso e falou em tom de desabafo. Podia ter me perguntado, eu conversei com o policial que trouxe ele ao hospital. Parece que ele foi encontrado em um galpão abandonado sem nenhum sinal de violência. Desconfiamos que seja envenenamento, mas o legista terá uma conclusão melhor que a minha. É uma pena, doutor, um jovem tão bonito morrer assim, envenenado. Bom, talvez tenha merecido. O mesmo policial me confidenciou que estavam investigando o rapaz há alguns meses. Ele é suspeito pelo assassinato de 12 mulheres. Marta encerrou a conversa com o médico e entrou para colocar o corpo em uma das gavetas frigoríficas do necrotério. Feito isso, pensou no que havia acontecido no corredor e na história do rapaz, e de como sentiu-se confortável com as palavras do jovem. Apesar de todo o ocorrido e de tudo que o doutor lhe disse, ela tinha uma vontade estranha de estar com ele. Após algumas horas, o médico sentiu a falta de Marta mais uma vez e voltou ao necrotério. Foi quando encontrou a enfermeira caída no chão. Os olhos saltados e a face roxa indicava que ela havia sido asfixiada. O médico correu para tentar salvá-la, porém ao abrir sua boca centenas de pequenas aranhas saíram pela sua garganta e se espalharam pelo chão. Não havia mais o que fazer, Marta estava morta. Um dos meus parentes faleceu de repente. Eu nunca conheci a mulher. Ela teve uma filha que tinha 4 anos de idade. O nome da menininha era Yuki. O pai dela não foi capaz de criá-la sozinha, então ele pediu à minha tia que cuidasse dela. A menina se recusava a ficar sozinha e nunca saiu do lado da minha tia. Começou a se tornar um problema. Minha tia não poderia ir a lugar algum sem Yuki. Ela constantemente precisava de atenção. Até a própria filha da minha tia começou a ficar com ciúmes. Certo dia,
minha tia me disse que tinha que sair da cidade por um tempo e perguntou se eu poderia ficar de babá até que ela voltasse. Eu disse que seria um prazer, pois eu morava sozinho e assim poderia ter alguma companhia. Alguns dias depois, minha tia deixou Yuki no meu apartamento. Quando ela estava saindo, ela levou a menina para o lado e disse: Yuki, por favor, seja boazinha. Comporte-se. Assim que minha tia se foi, eu tentei falar com Yuki e jogar alguns jogos com ela, mas o comportamento da menina era muito estranho. Ela tinha um ursinho de pelúcia debaixo do braço e nunca o soltava. Nunca sorria. Ela nunca falava. Tudo o que ela fez foi sentar-se em silêncio no canto e olhar para a parede. Isso me deixou um pouco desconfortável. Eu estava tentando encontrar algo para entretê-la. Acabei de comprar uma nova câmera digital e decidi deixar Yuki brincar com a minha antiga. Quando ela viu a câmera, seus olhos se iluminaram. Mostrei-lhe como usá-la e ela andou pelo meu apartamento tirando fotos de tudo. Finalmente havia um sorriso brilhante no rosto dela. Naquela noite, eu descobri o quão difícil era lidar com a menina. Sempre que eu tentava sair do quarto, ela começava a chorar e gritar meu nome. Eu não podia deixá-la sozinha ou ela faria um enorme barulho. Ela até insistiu em ir ao banheiro comigo, o que foi muito embaraçoso. Na hora de dormir, ela se recusou a ficar no quarto de hóspedes e insistiu em dormir na minha cama. Eu li uma história para ela dormir e depois de um tempo, consegui que ela dormisse. Foi quando notei o ursinho de pelúcia dela. Uma de suas pernas estava carbonizada e enegrecida, como se tivesse sido queimada. Isso me fez pensar um pouco. No meio da noite, fui acordado por um barulho estranho. Quando me virei, vi que havia algo errado com Yuki. O corpo da menininha tremia, e tremia muito. Seus olhos estavam arregalados, seus dentes batendo e lágrimas escorriam por suas bochechas. Eu a segurei e perguntei o que estava errado. Ela está me olhando de novo, ela murmurou para mim. Quem é? Perguntei surpreso. A mulher negra, respondeu Yuki. Ela não disse mais nada. Eu tentei dizer a ela que era apenas sua imaginação, mas ela continuava balançando a cabeça e choramingando. Levei muito tempo para que ela voltasse a dormir. No dia seguinte, Yuki estava bem de novo. Ela adorava brincar com minha câmera digital. Quando chegou a hora de ela ir para casa, eu disse que ela poderia ficar com o aparelho. A menina me deu um abraço e, embora ela não tenha dito nada, eu poderia dizer que ela tinha ficado muito feliz. Deixei a menina na casa da minha tia e fiquei para tomar uma xícara de chá. Minha tia me agradeceu por cuidar de Yuki e nós passamos um tempo conversando na mesa da cozinha. Coitadinha, disse minha tia. Ela não disse uma palavra desde que sua mãe morreu. Eu não pude conter minha curiosidade. Como a mãe de Yuki morreu? Perguntei. Um olhar estranho apareceu no rosto da minha tia e me disse: ela morreu em um incêndio. Como o fogo começou? Perguntei. Bem, e minha tia hesitou, sem vontade de falar sobre o assunto. É uma história muito triste. Ela cometeu suicídio. A mãe de Yuki era uma mulher muito problemática. Ela derramou gasolina sobre si mesma e acendeu um fósforo. Ela morreu queimada viva. Oh, meu Deus! Eu exclamei. Que horrível! Sim, disse minha tia. A família dela ficou tão chocada que eles tiveram que fingir ter sido um acidente.
Tivemos um pequeno funeral, mas apenas parentes próximos foram convidados. Yuki não estava lá. Ela nem sabe que sua mãe está morta. Ela acha que sua mãe está apenas em um longo feriado. Nós não tivemos coragem de lhe dizer a verdade. Pobre Yuki, eu murmurei. Minha tia acenou com a cabeça tristemente. Pobre Yuki. Alguns dias depois disso, Yuki morreu. Minha tia estava tentando mudar o comportamento da menina. Certa noite, ela forçou a menina a dormir em seu próprio quarto. Mesmo que Yuki tenha gritado e chorado, minha tia a deixou sozinha e trancou a porta. De manhã, ela encontrou Yuki deitada imóvel na cama. A pobre menina estava morta. Ninguém conseguia entender o que havia acontecido. O legista não conseguiu determinar a causa da morte. Não havia uma marca em seu corpo. Ela estava perfeitamente saudável. Ela havia morrido misteriosamente durante a noite. Não houve explicação. Depois do funeral, voltei para a casa da minha tia. Todo mundo estava muito triste. Ela me devolveu a câmera digital que eu havia dado a Yuki e eu levei para casa comigo. Eu tinha algo para lembrar dela. O cartão de memória estava cheio de fotos aleatórias que Yuki havia tirado. Eu naveguei por elas, enxugando uma lágrima do meu olho. Havia fotos do meu apartamento, fotos da casa da minha tia, fotos de flores, cachorros, brinquedos, doces, fotos bobas que uma criança tiraria por aí. Então, cheguei na última foto que fez meu sangue gelar. Minhas mãos tremeram muito. Eu queria gritar, mas nada saía. O registro da foto mostrou que ela foi tirada na noite em que Yuki morreu. Esperamos que vocês tenham gostado dessas duas histórias de terror. Se você quiser mais conteúdo assustador, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. Agradecemos por assistir e esperamos vê-los novamente em breve. Até a próxima!